Olá, um bom dia para você. Agora são 9 horas e 33 minutos. Terça-feira começa com os destaques da igreja, do Brasil e do mundo. Nosso time já está em campo para te deixar bem informado, com fé e esperança, direto de São Paulo. Começamos acompanhando a movimentação na estação Tatuapé, da capital paulista. Passageiros da Grande São Paulo enfrentam dificuldades nesta manhã por causa de uma greve que afeta 3 linhas de trem. Com a paralisação, o rodízio de veículos foi suspenso hoje na capital. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. São Paulo segue com tempo firme e a máxima prevista é de 26 graus. Confira alguns destaques dessa edição. Encontro franciscano reúne milhares de jovens na Itália para dias de fé, união e oração. Brasileiro participa do Encontro Nacional de Diáconos na cidade italiana de Assis. E 3 linhas de trem paralisadas afetam mais de 800 mil passageiros na Grande São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Começou em Assis, na Itália, o Encontro Franciscano da Juventude. Milhares de jovens participam de uma série de atividades e momentos de oração. O ponto alto do evento será a presença do Papa Leão XIV na quinta-feira. Nossa equipe está por lá e quem traz as informações é a Vanessa Andrade. Bom dia, estamos aqui na frente da Basílica Nossa Senhora dos Anjos com o Frei Luca. Frei Luca, você pode explicar para a gente o que é esse evento e o que nós esperamos para a sua juventude? Este evento está inserido nas celebrações dos 800 anos da morte de São Francisco. Pensamos em algo voltado especialmente para os jovens, recordando o que aconteceu em 1221, quando Francisco reuniu cerca de 5.000 frades de toda a Europa em torno da Porciúncula para compartilhar a esperança do Evangelho e o carisma franciscano. Eles chegaram sem ter onde dormir. Por isso, aquele encontro ficou conhecido como o Capítulo das Esteiras, porque todos dormiram a céu aberto enquanto o povo de Assis lhes oferecia alimento. Foi uma experiência muito bonita, pois cada um voltou ao seu país, levando a alegria do Evangelho vivido na fraternidade. Nossa intenção é fazer reviver essa experiência entre a juventude da Europa. Hoje muitos dizem que a fé está se apagando e que os jovens já não se interessam por Deus. Mas o que vemos aqui é exatamente o contrário. Jovens vindos de toda a Europa e também de outros países, acolhendo com entusiasmo essa proposta. E qual é a expectativa do Papa para chegar para esse evento com os jovens aqui? Allora, noi non ci aspettavamo che il Papa venisse. A verdade é que não esperávamos que ele aceitasse o convite. Nós o convidamos para todos os eventos franciscanos deste ano, mas ele acolheu justamente este encontro. Estamos muito honrados e cheios de expectativa. Ao mesmo tempo, queremos nos deixar surpreender pelas palavras que ele dirigirá, especialmente aos jovens. O primeiro momento será aqui na praça, onde o Papa responderá às perguntas dos jovens. Depois, na Basílica, ele se encontrará com todos os participantes do evento e presidirá a Santa Missa da festa da Transfiguração do Senhor. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Vanessa. E a histórica cidade italiana de Assis recebe também o Encontro Nacional de Diáconos, que vai até quinta-feira. E tem brasileiro conferencista por lá. A Danúbia Gleiser traz as informações. É isso mesmo, o Congresso Nacional Italiano contará com a participação do diácono permanente brasileiro Rodrigo Dias Souza, da Diocese de Ilhéus, na Bahia. E ao meu lado, ele está para comentar sobre este evento. Bem-vindo, diácono. Muito obrigado, pela acolhida. É um momento de muita alegria nossa. Diácono, o que é este Congresso Nacional Italiano para diáconos permanentes? Primeiro, é um momento da escuta, né? De escutar, de encontrar a igreja daqui também, da Itália. É um momento de revisitar as memórias antigas desse ministério tão importante para a igreja. Resgatar, né, mais do que um discurso sobre o diaconato, é resgatar a perspectiva de viver o serviço, né, fazer que a igreja não esqueça nunca que ela é servidora.
E como foi para o senhor acolher o convite para levar a experiência brasileira do diaconato a este congresso italiano? Bem, a alegria de receber um convite, né? Eu que sou brasileiro da Diocese de Ilhéus, da cidade de Ubatã, do interior da Bahia, foi uma alegria muito grande receber esse convite. Mas vou estar lançando também um livro na perspectiva do luto, partilhar essa experiência da igreja próxima das dores humanas, do sofrimento humano, sobretudo nesse momento do luto, onde as pessoas precisam da proximidade da igreja, dos ministros ordenados. Para quem ainda não conhece essa vocação, o que o senhor pode dizer do que é o diaconato permanente na igreja e qual a missão que desempenha junto à comunidade? O diácono permanente que foi restituído, né, no Concílio Vaticano II, é uma ponte entre a igreja e a vida concreta, entre o altar e o evangelho da vida. Né? Nas diversas comunidades no Brasil e no mundo inteiro, esse ministro ordenado desempenha um papel na igreja, na liturgia, na palavra, na caridade, mas também na vida, sendo um ponte de ligação entre o evangelho e vida. Obrigada, diácono Rodrigo, pela sua participação. É isso. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. E o Papa enviou uma mensagem especial aos participantes do Congresso Mundial da SIGNES, a Associação Católica Mundial para a Comunicação. Pela primeira vez, o encontro é realizado no continente africano, na capital de Ruanda. Os detalhes com o Gabriel Fontana. O congresso, que reúne profissionais da mídia católica para discutir desafios contemporâneos e o uso ético da IA, acontece durante essa semana em Ruanda. É a primeira vez que é realizado em solo africano. Em sua mensagem, o Papa Leão encorajou os participantes a uma comunicação inspirada na verdade e que respeite a dignidade humana. O pontífice expressou ainda seu desejo de que os congressistas busquem identificar formas de promover estratégias e instrumentos de comunicação inspiradas na busca pela verdade e no respeito pela dignidade humana, edificando uma cultura que reflita os valores evangélicos da comunhão, da paz e da proteção do ambiente. De Ruanda para o Brasil, nosso país vive o mês das vocações e a CNBB fomenta a celebração da Semana Nacional da Família entre os dias 9 e 15 de agosto. As atividades celebrativas têm início no Dia dos Pais, com a reflexão do tema Família, torna-te aquilo que és. Para apoiar as famílias e grupos, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar preparou o subsídio Hora da Família, que chega à sua 30ª edição. Também são disponibilizados o kit gráfico com arquivos, dicas de fontes e imagens para as coordenações começarem a organizar e divulgar a Semana Nacional da Família. Para conferir mais detalhes dessas e de outras notícias da Igreja e do Mundo, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com e nos siga em nossas redes sociais no @CNNoticias. De Cachoeira Paulista, Gabriel Fontana, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Gabriel. A sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, recebe a partir de amanhã a 2ª Conferência Mundial de Intercessão, promovida pelo CARES. O congresso promete reunir participantes de várias partes do mundo, incluindo padres e bispos. O evento é voltado aos membros das comunidades, além de escolas e grupos de oração da Renovação Carismática. O tema deste ano foi extraído do Evangelho segundo São Lucas: vai para águas profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Os participantes irão partilhar experiências com líderes de diversos países, além de viverem momentos de oração e formação para aprimorar o trabalho dos intercessores. A última conferência foi realizada em 2023, na Costa do Marfim, país da África Ocidental. Em 2026, a comunidade Canção Nova foi o local escolhido para sediar o congresso. Estamos muito felizes porque exatamente vai acontecer num território carismático. Padre Jonas sempre dizia que ele amava a renovação carismática católica, então não tinha lugar melhor para sediar essa 2ª conferência. O encontro tem início amanhã às 16h e segue até o próximo sábado. O ar seco, calor intenso e baixa umidade continuam afetando grande parte do país,
Acompanhe os detalhes da previsão do tempo para hoje. A primeira semana de agosto está só começando e já promete dias mais quentes. O tempo continua seco e com muito calor em boa parte do país. E tudo isso é condição típica do veranico, que faz com que os próximos dias tenham temperaturas acima da média mesmo durante o inverno. Hoje faz 27 graus em Minas Gerais, 34 no Mato Grosso e 24 no Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados de chuva essa semana se concentram em áreas do sul e também do norte. A combinação do tempo seco com o calor e a baixa umidade aumenta ainda mais o risco de queimadas. Daqui a pouco, greve paralisa estações de trem aqui em São Paulo e TSE abre trabalhos do segundo semestre com foco nas eleições. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. O Conselho Nacional de Justiça vota hoje mudanças nas regras de punição a magistrados e no TSE a abertura do segundo semestre marca o início dos preparativos para as eleições de outubro. As informações de Brasília com a repórter Liana Nunes. É isso mesmo, viu, Sidney? O Conselho Nacional de Justiça analisa hoje uma proposta que altera as regras disciplinares aplicadas ali aos magistrados. O principal ponto é, de fato, a regulamentação do fim da aposentadoria compulsória remunerada como punição para juízes que cometerem infrações graves, adequando então as normas do CNJ ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Pela proposta, a punição mais severa passa a ser a disponibilidade com indicação de perda do cargo, cabendo então ao STF a decisão definitiva nos casos previstos. A seção também prevê aí a análise de medidas voltadas à prevenção de conflitos de interesses e ao aperfeiçoamento dos procedimentos disciplinares da magistratura. E mudando de assunto, no Tribunal Superior Eleitoral, a abertura do semestre forense marcou então oficialmente aí o início da reta final de preparação para as eleições 2026. Há pouco mais de 60 dias do primeiro turno, o presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, destacou que o tribunal deve registrar aí um aumento significativo no número de processos eleitorais nas próximas semanas, com o encerramento das convenções partidárias. Vamos ouvi-lo. Estamos a pouco mais de 60 dias das eleições gerais de 2026. Ainda nesta semana, finalizamos o período das convenções partidárias e no dia 15 se encerra o período para o registro de candidaturas. No dia seguinte, dá-se início à campanha. À medida em que o dia 4 de outubro se aproxima, cresce significativamente o volume de processos submetidos ao tribunal. O desafio é enorme e exigirá desta Corte dedicação permanente e esforço adicional de todos os seus integrantes. Estamos preparados para o trabalho que deve ser realizado com qualidade técnica, permanecendo como prioridades o fortalecimento das iniciativas voltadas à acessibilidade, à transparência e à experiência do cidadão, bem como a conclusão das principais entregas necessárias para a realização das eleições gerais de 2026. É justamente com esse espírito de preparação permanente e de aproximação com a sociedade que iniciamos, na presente data, a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, iniciativa realizada conjuntamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Ao longo desta semana serão promovidas demonstrações públicas da urna eletrônica, atividades educativas, visitas guiadas e ações voltadas ao esclarecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. Voltamos com você, Sidney. Um bom dia a todos. Obrigado, Liana. Agora a gente atualiza a situação da greve que afeta 3 linhas da CPTM aqui em São Paulo. Mais de 800 mil passageiros enfrentam dificuldades para se deslocar nesta manhã. O repórter Flávio Rogério traz as informações de momento. Exatamente, Sidney, eu estou aqui na estação Tatuapé, da zona leste da capital paulista, que atende tanto o metrô como a CPTM. E por aqui o movimento é intenso.
A greve dos ferroviários da CPTM teve início à meia-noite de hoje e afetou aqui a capital paulista e cidades também da Grande São Paulo, como em Suzão, Coá, Mogi das Cruzes, Terraque Vasconcelos, Guarulhos e Itacoaticetuba. O presidente da CPTM, Michel Cerqueira, gravou um vídeo explicando essa situação. Vamos ouvir. Então, para isso, nós acionamos o plano de contingência, nós estamos operando a linha 11 da estação Barra Funda até a estação Guaianazes, com loop menor do que o normal, com 6 minutos de intervalo, e o trecho de Guaianazes até Estudantes, nós temos Paese para atender a população. Na linha 12, nós tivemos um loop ainda menor, atendendo a estação Engenheiro Goulart até aqui a estação do Brás, e a linha 13 ela também está parada. Nas duas linhas nós temos ônibus do Paese. Nossa expectativa é que ao longo do dia a gente tenha mais colaboradores entrando na escala e que a gente consiga, no pico da tarde, ter um contingente maior, mas isso neste momento a gente não tem como afirmar. Ontem, o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil informou que a decisão da paralisação foi tomada após a Assembleia Geral. O motivo, segundo o sindicato, foi o fato de que, mesmo após reunião realizada pelo governo, não houve garantia formal de manutenção dos empregos dos trabalhadores da CPTM, diante da concessão das linhas ferroviárias. O sindicato disse que permanece aberto a diálogo com o governo e espera por uma proposta, não a previsão para o fim da greve. Já a CPTM e o governo de São Paulo disseram em nota enviada à imprensa que lamentam a decisão do sindicato, mesmo depois da apresentação de cantoneiros concretos para avançar das negociações. A CPTM diz que recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho se determinou a operação de 80% no sentido de trens e horários de pico, 60% nos demais períodos. Em caso de descumprimento, o sindicato deverá pagar uma multa de R$400 mil por dia. A gente lembra que havia 7 Urubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda e 10 Turquesa seguem funcionando normalmente, assim como as linhas do metrô. São Paulo, Lado Rogério, para o Pela Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Flávio. E a gente agora fala das notícias internacionais, porque eventos de clima extremo atingem vários países. Tem ainda novo apagão em Cuba e os 6 anos da explosão no Líbano. Confira. Nesta terça-feira, libaneses recordam o 6º ano da explosão que destruiu o porto de Beirute, tirou a vida de pelo menos 220 pessoas, deixando centenas de feridos. Várias áreas da capital libanesa ficaram danificadas. Milhares de imigrantes foram vistos hoje nas praias de Ceuta, o enclave espanhol, no norte da África. Autoridades tentam lidar com a multidão que ocupa o pequeno território após a corrida migratória da semana passada. O governo espanhol estima que aproximadamente 69.500 pessoas voltaram para Marrocos. Números oficiais falam em 72 mortos na fronteira e 11 no território marroquino. Muitos migrantes reclamaram do fechamento do comércio que os deixou sem comida e da hostilidade dos moradores que os impediu de chegar à Espanha continental. Em Cuba, a rede elétrica entra em colapso pelo 2º dia de apagão nacional. De acordo com a mídia estatal, o governo busca restabelecer o fornecimento de energia na ilha. A escassez de combustível, infraestrutura obsoleta e a falta de investimento deixam a população vulnerável a apagões frequentes. E as questões climáticas também são destaque pelo mundo. Enquanto na Europa, incêndios florestais e áreas devastadas crescem acima da média anual devido à onda de calor prolongada que afeta o continente, no hemisfério sul, o frio antártico atinge o sul da Nova Zelândia, deixando estradas fechadas. A neve tem caído até o nível do mar e as temperaturas estão congelantes. Escolas e serviços de transporte público foram suspensos. Segundo o Serviço Meteorológico neozelandês, a onda de frio deve persistir até quinta-feira, com neve e risco de granizo na região. A gente vem aqui para o Brasil para falar de evangelização. A Canção Nova se prepara para um dos principais eventos da comunidade na capital paulista. No dia 16 de agosto, o ginásio do Ibirapuera recebe o Canção Nova Abraça São Paulo 2026. O encontro reúne grandes nomes da evangelização para um dia inteiro de fé e oração, das 8 da manhã às 9 da noite, sobre o tema A Fé que Transforma. As vagas são limitadas,
Por isso, você já pode retirar seu ingresso gratuitamente pelo simpla.com, na loja Canção Nova ou na Casa de Evangelização aqui em São Paulo, que fica na rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, pertinho ali da estação São Joaquim do metrô. A edição de hoje vai ficando por aqui. Outras informações você confere em nosso site e em nossa segunda edição, às 6:45 da noite. Muito obrigado pela sua companhia e pela confiança de sempre. A gente se despede com imagens inspiradoras do encontro franciscano da juventude direto de Assis, na Itália. Um ótimo dia para você e até amanhã.